Você entra. Teste. Ver se já começou, já está. Boa noite, gente. Então, a gente só está esperando, já entrei um pouquinho, né, para a gente poder começar nosso bate-papo de hoje. Entrei já para vocês poderem chegando, desejando boa noite a todo mundo, para que nosso bate-papo seja bem proveitoso, bem bacana hoje, né? Eu sempre começo um pouquinho antes, então, assim, o professor Daniel já está presente, né, aqui para conversar com a gente, só que eu vou esperar, como eu marco para começar às 18 horas, esperar só mais um minutinho e a gente já começa com bate-papo com ele. Então, enquanto isso, como a nossa temática hoje é preservação, eu não vou nem apresentar tantos livros, até porque na área dos documentos digitais, ambientes digitais, a gente vai falando, hoje a gente tem produções de livros, temos algumas, mas nós temos muito mais artigos científicos, projetos de pesquisa, então vale a pena também, quem quiser se inteirar um pouco mais sobre a temática, pesquisar artigos científicos, pesquisar também projetos de pesquisas do próprio Daniel Flores, meu, e de vários outros professores também que atuam nessa área, né? Mas aí eu gosto sempre de destacar algumas coisinhas, então vamos lá. Tem um folheto, né, das diretrizes do preservador, foi publicado pelo Arquivo Nacional, ele é do Projeto Interpares 2, foi traduzido e está publicado, está disponível online para quem quiser baixar gratuitamente, tá ok? Então, junto com ele tem uma outra diretriz, mas que é do produtor. Diretrizes do produtor e diretrizes do preservador, tá? Os dois estão disponíveis para quem quiser baixar, e assim como eu fiz no vídeo passado, vou fazer com esse também. Depois eu coloco lá na descrição, as referências para vocês, né? Em relação à preservação, não necessariamente digital, mas que tem uma boa base teórica de preservação conceitual, o livro do Sérgio Albite, né? Sérgio Conde de Albite, A Preservação da Informação Arquivística Governamental. Ele tem uma parte conceitual muito interessante relacionada à preservação. E aí, lembrando que eu falei para vocês, não quer dizer que só tenham esses autores, que só tenham essa literatura, mas ela é uma base, um princípiozinho para quem quiser começar a entrar na temática, né? Tem o número da revista Acervo, que é o número... A revista Acervo de 2016, número 2, ela é os arquivos na era digital. Também tem artigos aqui muito interessantes a serem trabalhados. Ok? Ali, inclusive, tem um artigo meu com o professor Daniel Flores. Aí tem diversos guias também, do Arquivemática, do Atom, né? Do DOI, tem aquele outro do DOI. Todos esses estão publicados online e depois eu vou deixar, além desses que eu estou falando, algumas outras lá que eu acho bacana vocês pesquisarem. Mas, além disso, como eu falei, a gente tem muita coisa, muitos artigos, muitas pesquisas em andamento. É muito interessante que façam a pesquisa, porque como o tema é muito contemporâneo, nós ainda temos poucos livros, mas nós temos, tá? Eu acho bacana falar desse daqui, que nós de arquivos quase não falamos das linguagens documentárias, mas quando a gente trabalha em ambiente digital, elas são mais do que necessárias, são importantíssimas para nós localizarmos documento, para poder ter né, uma localização do documento, um tratamento adequado do documento no ambiente digital. Então, esse livro aqui também é muito interessante, ó, Linguagem Documentária e Vocabulários Semânticos para a Web. Ok? Nessa revista Acervo aqui também, de 2007, Normas e Terminologias em Arquivos, tem um artigo da professora Margarete da Silva, da UF, e da Cláudia Lacombe, que fala também sobre normas, né, relacionadas à preservação e gestão de documentos. Acho que é só preservação de documentos digitais. Espera aí. O nome do artigo é Padrões para Gestão e Preservação e Acesso aos Documentos Digitais. Então, também é muito interessante. Temos várias outras coisas, mas eu não queria ficar, prorrogando muito esse início, porque hoje a gente tem um convidado, né? Graças, assim, o professor Daniel Flores aceitou estar nesse bate-papo com a gente, vai ser um ganho muito grande para a gente em relação a tudo isso. Então, mais uma vez, dando boa noite a todo mundo que está entrando agora, e eu vou convidar o professor Daniel Flores para vir participar desse bate-papo com a gente, ok, gente?
Então, sinta-se à vontade, se quiserem mandar algumas perguntas, nós vamos tentar responder à medida do possível, porque às vezes passa muito rápido, tem muita informação. E só para lembrar, dos vídeos anteriores, eu anotei, nós temos várias contribuições maravilhosas, propostas de temas, debates interessantes, do Carlos Aman, da Rita Sampaio. Então, assim, estou deixando ali tudo direitinho, está tudo anotado, tem várias contribuições, várias outras pessoas, tá? E para lembrar, estou deixando um beijo aqui especial para o Sebastião Santos, que ele sempre pede, e eu acabo esquecendo. Então, Sebastião, beijo para você e obrigada por sua participação aqui também. Então, vou chamar o professor Daniel Flores agora a participar daqui do bate-papo com a gente, ok? Bem-vindo, professor Daniel Flores. Obrigado, boa noite para todo mundo. Estou feliz da vida pelo convite que a Brenda me fez para conversar com você sobre preservação digital. Obrigado, Brenda. Oh. Então, gente, o Daniel dispensa até apresentações, né? Como aqui não é aquele estilo, seminário, aquela formalidade toda, acho que quase todo mundo que está aqui já conhece o professor Daniel Flores, mas se ele quiser fazer uma pequena apresentação sobre ele, Daniel, sinta-se à vontade para falar o que você quiser sobre você também, sua trajetória, para depois a gente entrar no tema, ok? Eu quero me apresentar. Eu sou amigo da Brenda. Pronto. Pronto, sou colega da Brenda. Não, tem que falar, né? Sou colega da Brenda, adorei o convite, estou aqui. Que bom. Colega não, amigo. Isso. Eu estou aqui de cabeça baixa para tentar acompanhar também o que vocês estão mandando e falando ao mesmo tempo. Mas para quem não sabe, o professor Daniel, ele está agora, né, na Universidade Federal Fluminense, mas como todo mundo observa, ele é um gaúcho, né, tá aí com o chimarrão para não perder o hábito, e é um especialista nessa área que a gente está querendo tratar hoje, né, na parte dos documentos digitais, na preservação dos documentos digitais. Então, a gente não poderia não conversar com o Daniel quando a gente trata desse assunto, que é tão importante para a gente, tão importante na nossa área, né, dos documentos digitais. Então, Daniel, o que geralmente eu proponho quando eu começo esse bate-papo? Uma coisa bem leve, bem light mesmo, não tem aquele cunho de um seminário. É um bate-papo dos desafios, do cenário que a gente vê, de como a gente está tentando enfrentar isso. Se você também tiver alguma literatura que você queira indicar, esse tipo de coisa, assim, para a gente poder... Então tá, vamos lá então. A proposta da Brenda que ela me fez foi exatamente essa, da gente fazer um bate-papo muito à vontade aqui. A temática de preservação digital, ela é ampla, né? Ela é extremamente ampla, e aí, ao mesmo tempo que a gente tem essa amplitude, a gente vai fazer recortes. O meu diálogo aqui, ou a minha tentativa de colaborar com vocês, é exatamente o que ela tem impactado na questão do arquivista, na questão dos documentos arquivísticos digitais. A gente está preocupado com tudo que está acontecendo, até a própria questão agora da pandemia tem nos suscitado que o mundo vai ser diferente após a pandemia, nós não sabemos o que vai mudar, mas definitivamente vai haver um impulsionamento muito grande em relação à preservação digital. Isso nos preocupa muito, até porque os normativos que estão aí, e eu poderia citar agora o decreto da digitalização, ele passou à margem da preservação digital. Ele está orientando, ele está emanando uma política pública brasileira, arquivística, né, em que o que ele preconiza é que a modernização está ligada à digitalização, é exatamente ao contrário. A modernização ou uma transformação digital sistêmica deveria ser orientada à produção de nato digitais, documentos arquivísticos, nato digitais autênticos em uma cadeia de custódia. O decreto vai exatamente de encontro, ou ao contrário. Ele passa a ideia de que nós continuaremos a produzir documentos analógicos, iremos digitalizar, certificar, ou seja, fazer uma assinatura e eliminar o documento analógico que foi produzido, perdendo elementos de autenticidade. No decreto, foi muito infeliz a redação do decreto, ele não cita a exigência de um RDC-ARC, ou seja, que nós vamos conversar logo adiante, bem provavelmente
de acordo com o que a Brenda colocar na pauta, ou o que vocês perguntarem, ele não traz a questão sistêmica da preservação. Não adianta, olha o que o decreto trouxe. O decreto trouxe a questão de controle de integridade. Controle de integridade está debaixo da preservação, mas não é a preservação sistêmica. Integridade está muito relacionado a controle de CRC, checagem de bits, análise de documento em 2 pontos no tempo 1, tempo 2. Isso não é sistêmico. Isso eu poderia fazer isso e romper cadeia de custódia. Eu poderia fazer isso e falsificar documentos. Eu poderia fazer isso com digitalizações que estão acontecendo aí, que o fornecedor está digitalizando ou propondo digitalizar e entregar um HD externo, sem abordagem sistêmica, sem esses representantes estarem confinados em sistemas arquivísticos com requisitos. E aí é que vem o repositório arquivístico digital confiável, aí é que vem a visão sistêmica da preservação digital. Mas isso é o que a gente vai tentar conversar agora, isso é o que a gente vai esperar o que vai aparecer, tanto da Brenda quanto de vocês. Muitas coisas, né? Então já vou começar com uma pergunta que me passaram, e não foi agora não, foi desde que eu anunciei, eu comecei a receber algumas perguntinhas, sabe, Daniel, pra gente, assim, aquelas coisinhas fáceis de serem resolvidas. Então, por exemplo, eu recebi uma pergunta relacionada tem uma pessoa que está tratando um arquivo pessoal. Mas, assim, é aquela coisa, sabe? É uma pessoa que contratou um arquivista para cuidar do acervo dele. Só que não tem aquela infraestrutura, é no computador dele de casa. Então, principalmente, fez a digitalização de fitas cassetes, de VHS que tinha, passou, né, para a linguagem digital, e quer preservar isso. Aí a pessoa que perguntou, né, eu não estou citando o nome porque ela não me deu autorização, não falou se eu poderia falar o nome dela ou não. Mas ela falou que o que acontece? Ela quer preservar e perguntou assim: tentou colocar o Atom, mas não conseguiu porque teria que ter um servidor para poder anexar ele. Ela não tem, que ela só tem um computador onde estão as coisas. Então, em princípio, ela salvou no HD externo e estava pensando em jogar nas nuvens. Ela falou, mas como é que eu vou preservar isso? Porque numa das falas, desses bate-papos que eu tive, acho que foi na semana retrasada ou anterior, eu falei que no ambiente digital, quando eu estou dando aula, eu falo muito do mundo ideal, claro, eu falo de tudo que é necessário e que vai fazer a preservação adequada, o tratamento adequado do documento arquivístico. Só que no mundo real, às vezes, nem sempre é possível. Então, ele me mandou essa pergunta, falou, mas eu estou no mundo real que eu não tenho recurso nenhum para poder fazer essa preservação. Fui contratada, fiz o tratamento, e agora, para manter ele, para preservar, como é que eu faço? Deixo no HD externo, coloco nas nuvens, aí ela jogou essa pergunta para a gente falar um pouquinho sobre isso hoje. Maravilha de pergunta. É legal que você trouxe um monte de questões, né, Brenda? Você trouxe a questão de adotar o Atom, por exemplo, você trouxe a questão de colocar no HD externo. O senso comum nosso seria esse, né? Vamos fazer multicópias, tá? Ou vamos aplicar algumas estratégias da preservação digital. É interessante a gente fazer um recorte temporal dizendo que as estratégias de preservação digital, até um determinado momento, é o que a gente tinha para a preservação digital, para superar a barreira da especificidade e complexidade dos documentos digitais. As estratégias, elas têm problemas. Elas têm problemas porque elas não trazem em si explícita a questão sistêmica. Quer dizer, eu poderia fazer isso que eu tenho como senso comum. Eu digitalizo e represento e armazeno numa mídia. Aí eu faço uma migração, é uma estratégia. Aí eu faço uma virtualização, é outra estratégia. Mas olhem como é que eu estou fazendo essas estratégias de preservação digital, sem uma abordagem sistêmica. Eu estou fazendo elas ad hoc e não estruturadas. Quem disse que numa dessas migrações, conversões, emulações e virtualizações, eu não falhei em algo? Onde é que está o controle disso? Onde é que está a abordagem sistêmica disso? As estratégias por si só, elas não têm por si ou per si a abordagem sistêmica.
que seria a abordagem sistêmica? Esses documentos, esses objetos digitais e seus metadados deveriam estar em um ambiente arquivístico com requisitos para a preservação digital. Tenho que trazer a resolução do CONARC, a resolução 43 do CONARC, o RDC-ARC, o repositório arquivístico digital confiável, que é exatamente a concretização. Esse conceito, esse acrônimo, ele foi cunhado pelo CONARC e ele representa exatamente essa visão sistêmica. O modelo OAIS, uma abordagem sistêmica, em que eu submeto esses materiais para preservação e, a partir de então, até as estratégias de preservação digital estarão dentro desse sistema. A migração não será mais fora. Não é o Daniel que vai converter de JPEG para PNG, não é o Daniel que vai mexer nos metadados de um padrão tal para outro. Não, tem que ser no sistema, documentado, com requisito, com cadeia de custódia. Mas aí é legal que a Brenda trouxe também a questão do Atom, do ICATOM. A gente vai entrar agora em ferramentas já. Vamos já falar de ferramentas, já que veio à tona. O Atom não tem por escopo fazer preservação digital. Ele não é um sistema, uma ferramenta capaz de preservar. Naquele modelo OAIS, o Atom, ou o ICA-Atom, ou qualquer outra plataforma de acesso, ela está lá na última entidade externa do modelo OAIS. Então, geralmente a gente vê isso, a pessoa quer preservar, e aí ela usa o Atom, ou ela vai atrás do Atom. O Atom não vai preservar. O Atom é plataforma de acesso. Ele não faz preservação. Quem é que faz preservação? Outras ferramentas. Ferramentas que têm a capacidade do que a resolução 43 pede. A resolução 43 do CONARC, um RDC-ARC. Tem alternativas livres e tem alternativas pagas, proprietárias. Tem o Arquivemática, tem o Roda dos portugueses, tem o Preservica, tem o Libnova. Semana passada teve uma live fantástica, essa semana do Libnova, também é utilizado por Arquivo Nacional. O Chile, não, desculpa, a Colômbia utiliza no Arquivo Nacional o seu RDC-ARC nacional, ou o seu Repositório Arquivístico Digital Nacional é o Libnova. Tá? Então, existem alternativas. Esses sim serão sistemas que terão esse escopo de fazer preservação digital sistêmica. Mas aí ficou uma última questão, que é, como é que eu faço isso de casa? Eu teria que ter essa ferramenta em casa, né? Eu teria que baixar o software livre, instalar no meu computador, ter capacidades de hardware para isso, que não é muito comum, não é tão simples. A gente tem um problema nisso nas aulas aqui na UF, por quê? Porque os nossos computadores de laboratório, por exemplo, não têm essa capacidade para Arquivemática. A gente tem para o Atom, mas não tem para o Arquivemática ainda. Então, a gente tem uma limitação aí. São computadores que precisam de mais memória, precisam de mais capacidade. Qual é a orientação? Nuvem. Ou seja, oferecimento de plataformas online que a gente encontra fora do país, mas que no Brasil ainda não tem. A própria Artefactual vende o Arquivemática com quotas. Tá? Um fotógrafo poderia contratar um serviço de nuvem do RDC-ARC. Mas aqui no Brasil esse mercado ainda não está comoditizado. Eu espero que as instituições ofereçam, eu espero que os arquivistas, empreendedores ofereçam isso também, que os profissionais de TI ofereçam, e eu esperava que o decreto da digitalização suscitasse isso, que uma digitalização teria que ter RDC-ARC. É incoerente falar em digitalização e que aquele representante digital, que é uma cópia autoritária, uma authoritative copy, vale para os efeitos do documento oficial da instituição, e ele não vai ser preservado em um ambiente autêntico, ele só vai ter controle de integridade e não se cita nada de um RDC-ARC, nada do CONARC, nada da resolução 43. Então, esse é o caso. A pessoa ela vai ter que ir atrás disso. Ela vai ter que ou colocar no seu computador ou contratar alguém que ofereça uma solução de preservação digital sistêmica.
E aí, só para complementar um pouquinho, né, o que o Daniel falou, e que eu sempre oriento muito algumas questões que a gente às vezes esquece. Toda vez que eu estou pensando, né, a gente é arquivista, a gente tem muita preocupação com as ferramentas em si, mas a gente esquece das metodologias e dos conceitos que a gente tem que também tratar quando a gente está falando em preservação. Então, assim, não adianta eu pensar em toda a estrutura, conseguir o meu RDC-ARC e não pensar em desenvolver o meu programa de preservação, onde eu vou monitorar, para saber se mantém íntegro, para ver se teve alguma atualização que eu tenha que fazer. Então, tem que também ter um programa que vá fazer todo esse gerenciamento, né, da minha preservação digital. A gente, às vezes, esquece. Eu pego também meu acervo, jogo lá e acabou. Não tem um monitoramento. Eu tenho que prever isso, né? Eu tenho que pensar nisso. E aí, ainda na questão das nuvens, por que até quando eu respondi primeiro um pouquinho para ela algumas coisas, mas deixei para trazer mais debate para cá, ainda falei isso, a questão é que, às vezes, o usuário comum, ele entende a nuvem como o Google Drive apenas. Entende? Então, assim, não é. E se eu pensar no Google Drive enquanto usuário comum, eu estou primeiro à mercê dos termos que ele me impõe quando eu assino ali, quando eu crio a minha conta no Google. Aí, gente, não é uma crítica à ferramenta do Google Drive, não é isso que eu estou falando. Mas é para pensar se ele atende às minhas necessidades. Se eu assino aquele termo lá, quando eu crio a minha conta no Google Drive, e nós, usuários comuns, aí eu não estou falando nem uma conta empresarial, uma conta de usuário comum, que é o que ela deve ter. Utilizo, eu estou subordinada às regras do Google, aquelas regras que ele colocou ali no termo. Então, assim, ele pode descontinuar o trabalho. Eu não sei, eu não analisei ainda esse termo do Google Drive em si, mas eu não sei se ele pode utilizar imagens como o Instagram pode utilizar a minha imagem para as questões comerciais. Então, tudo isso tem que ser pensado também. Porque, às vezes, o usuário comum entende a nuvem, o Google Drive, o Dropbox. Não é assim, entendeu? A gente tem nuvens privadas, serviços oferecidos, que foi isso que o Daniel falou, que a gente não tem aqui no Brasil, mas que você tem serviços que já atendem as necessidades arquivísticas, mas que eu tenho que saber exatamente o que ele vai me permitir fazer, né? Se ele vai atender as minhas necessidades, arquivisticamente falando também, né? Porque no mundo da tecnologia tudo é possível, mas... Brenda, isso é ótimo. E se eu puder dar um toque também, é muito importante que nuvem, não existe uma condenação à nuvem, existe a condenação à nuvem quando a gente tem a ideia de colocar simplesmente numa pasta na nuvem. O documento arquivístico digital, ele tem que estar confinado em sistemas arquivísticos com requisitos. Não pode ser uma pasta. Senão não adianta, é que nem eu ter um HD externo ou ter uma pasta compartilhada na rede e que eu vou largar documentos arquivísticos lá achando que ele vai se manter autêntico ao longo do tempo. Não. Sistemas arquivísticos com requisitos. Confinado. Isso é requisito da cadeia de custódia digital arquivística. Ele não pode sair daquele confinamento. Ele tem que estar lá. Se houver a menor margem de eu retirar daquele confinamento, fazer uma alteração, uma adulteração e devolver, isso é ruptura da cadeia de custódia digital arquivística. Exatamente. Mesmo que ele continue, mesmo que eu faça um outro CRC, uma outra checagem de integridade, dois pontos no tempo, esse documento, eu posso até dizer que ele está íntegro, mas ele não é mais autêntico, porque ele rompeu a sua cadeia de custódia. Então, os documentos digitais têm que estar em sistemas. Pode ser nuvem, pode ser local, não tem problema nenhum, mas tem que ser sistemas arquivísticos com requisitos. Se nós estivermos falando de fase de gestão de documentos, corrente intermediário, o Brasil regrou muito claramente como é o nome desse sistema, o conceito, SIGAD. Se tiver na fase permanente, o CONARC também já definiu, já criou um conceito, RDC-ARC, Resolução 43 do CONARC. E sabendo que o SIGAD também pode adotar um RDC-ARC para corrente intermediário, quando eu tiver documentos de longa temporalidade, sensíveis ou documentos complexos, também é uma alternativa. Então, a nuvem precisa desse entendimento, né? Não adianta Google Drive, não adianta Amazon, não adianta Azure, não adianta a melhor de todas as nuvens, se lá na nuvem não tiver um sistema arquivístico com requisitos. Não adianta nada, né? Exatamente, a gente às vezes esquece isso, que assim,
a tecnologia está aí para ser usada, mas quando a gente pensa num trabalho arquivístico, eu não posso pensar na tecnologia como um usuário comum. Eu estou sendo gestor dos documentos arquivísticos. Então, eu tenho que seguir as regras, procedimentos, metodologia para que ele se mantenha autêntico e acessível pelo tempo que se fizer necessário. Senão, eu posso ter uma porção de documentos ali armazenados, mas eu estou colocando em xeque várias qualidades e características desse documento. Né? Eu não estou fazendo um trabalho arquivístico, se eu mantenho ele de qualquer forma. Então, a gente tem que pensar nisso. Gente, a tecnologia é um mundo. E a gente, às vezes, por nós utilizarmos ele também no nosso dia a dia, para as questões de entretenimento ou para questões profissionais fora o arquivo, quando a gente vai atuar enquanto arquivistas e profissionais de arquivo, a gente acaba esquecendo que tem regras que têm que ser seguidas também por essa tecnologia. Entende? Então, eu acho isso muito importante. E aí, Daniel, gente, desculpa se às vezes eu abaixo a cabeça aqui, mas é porque estão chegando perguntas, aí eu abaixo para poder ler. O Carlos Eduardo Aman, né, ele colocou uma pergunta que eu acho que vai um pouquinho ao encontro do que a gente já está falando. Então, ele colocou assim, como vocês entendem a transferência física de documentos, HD externo, por exemplo, tendo a cadeia de custódia garantida pela transferência online de hashes do documento, transferido no padrão... Peraí, não estou conseguindo enxergar, estou sem óculos. Baguette, claro. Aí colocou assim, ponto de interrogação. Será que é possível manter a cadeia de custódia usando artifícios tecnológicos? Extrapolando o tema, poderíamos até usar a técnica proposta para gravar AIPs offline e os hashes online. Ele colocou essa questão para a gente. É complexa. Foi o Amand, né? Foi o Carlos. Legal, ótima. Então, olhem só, a cadeia de custódia, ela precisa ser controlada, porque a gente está falando de transmissão. Tá? Essa transmissão, eu tenho que documentar que fique muito claro que não houve nenhuma interrupção daquela linha contínua, que não houve a menor possibilidade de interromper. Inclusive, na própria computação, antes das RESTs, das chamadas RESTs, ou seja, de uma chamada de conexão de sistemas, isso era muito complexo para a gente fazer computacionalmente. Hoje, nós conseguimos fazer computacionalmente de forma muito elegante. Eu consigo ter um sistema A e eu consigo ter um sistema B. Esse sistema A pode ser um SIGAD e o sistema B pode ser o RDC-ARC. Então, quer dizer que eu consigo, do meu sistema de gestão de documentos, o meu SIGAD, transferir, ou seja, recolher, porque eu posso estar falando de permanente, ou transferir falando de documentos intermediários, um RDC-ARC decorrente intermediário, sem interrupção da cadeia de custódia. Mas, para isso, olhem, eu não posso salvar isso num HD offline, sair com esse HD, chegar até o outro destino e fazer a ingestão ou a admissão naquele outro ambiente. Porque eu não vou ter controle de tudo aquilo que está lá naquele manancial que saiu daquela abordagem sistêmica. Por isso, a preservação digital sistêmica. É bom olhar isso como um guarda-chuva. Tá? Vamos olhar como um guarda-chuva. E esse guarda-chuva ele tem que estar sempre observando, os documentos têm que estar confinados ali dentro, observados por requisitos arquivísticos homologados. Na fase de gestão, SIGAD tem requisitos, que no Brasil estão lá no EARC Brasil, ou no MOREC JUS. E na fase de preservação, estão lá na resolução 43 do CONARC, o RDC-ARC. Então, essa conexão, ela tem que ser feita por uma chamada REST. Isso está muito bem implementado nos sistemas atuais, que eu posso fazer uma chamada de fazer um depósito de um pacote SIP. Ou seja, um pacote com documentos arquivísticos que tem um termo de recolhimento. Assim como nós fazíamos antes com um termo de recolhimento e uma caixa arquivo, ou um lote de documentos arquivísticos para a entidade custodiadora assumir a custódia, hoje eu faço isso digitalmente, fazendo uma chamada REST. Mas isso tem que ser feito nessa linha digital. A TI vai implementar outras ferramentas, outras metodologias, se ela quiser fazer isso por uma VPN, se ela acha que não precisa. Mas a questão é,
cadeia de custódia digital arquivística tem que ser preservada, não pode haver interrupção, não pode sair desse sistema. Não posso exportar isso para um HD externo, colocar debaixo do braço e ir lá no outro prédio da esquina, onde está a entidade custodiadora, e fazer o upload por lá. Porque eu perdi o controle, eu perdi a égide controlatória, que é o guarda-chuva de novo, né? A preservação digital sistêmica. Então, isso é muito importante. Nota que quando eu falei desses sistemas A e B, que poderia ser SIGAD e RDC-ARC, eu também posso fazer isso com aquela orientação técnica 03 do CONARC. Os cenários de uso da RDC-ARC. Desculpa que eu quase estava me esquecendo o nome da orientação aqui. Ela é ótima, ela tem 3 cenários. Acessem essa orientação técnica 03. Ela tem 3 cenários. O cenário 1 dela é só o SIGAD e o RDC-ARC. O cenário 2 da orientação técnica 03 do CONARC, ela tem 3 sistemas. Ela tem um sistema de negócio, ela tem o SIGAD e ela tem o RDC-ARC. Então, olhem como eu vou ter que ter mais cuidado ainda da cadeia de custódia, porque eu estou falando de 3 sistemas conversando. Poderia ser, colocando em situação real, o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, que é um sistema de negócio no Brasil hoje, não é um SIGAD, não tem requisitos maduros para ser considerado SIGAD, não passa numa batida de requisitos, então ele não está capaz de fazer gestão de documentos, ele é um sistema de negócio. Então eu teria um SIGAD que conversaria com ele e eu teria esse cenário 2. Tudo isso via REST, via chamadas. E ainda tem lá naquela orientação técnica 03 do CONARC o cenário 3. O cenário 3, olhem só, o SIGAD é como se ele se transformasse no sistema de negócio. Ele incorpora o sistema de negócio. Então, eu volto a ter só 2 sistemas. Eu não tenho mais 3 sistemas. Eu tenho só 2 de volta. O sistema de negócio, que agora passa a ter requisitos arquivísticos. Só que o que não está regrado ainda é que requisitos arquivísticos. Já que eu não levaria todos os requisitos do eArc Brasil para dentro do sistema de negócio. Eu levaria requisitos mais simplificados, menores. Já que o sistema de negócio é uma simplificação, né? Ele não faz toda a gestão de documentos, ele só faria a gestão daquele processo de negócio. Então, eu teria que colocar requisitos mais simplificados ali. Requisitos que garantissem autenticidade. E aí ele conversaria também com o RDC-ARC, garantindo a cadeia de custódia. Mas aí, de novo, nessa linha ininterrupta da cadeia de custódia, via REST, via chamadas REST. Exatamente. Daniel, eu tô aqui assustada, que são tantas perguntas que estão chegando, tá parecendo mais um quiz que um bate-papo, eu tô adorando, eu tô feliz demais. Delícia! Gente. Muito bom mesmo. Então, se a gente não conseguir responder tudo, calma, a gente faz bate-papo 2, 3, 4, né, Daniel? 2, 3. Bate-papo por aí. Mas, então, eu acho que é muito importante todo esse cenário que o Daniel está apresentando para a gente, porque a gente, às vezes, não tem noção, e você vê que são dúvidas comuns a várias pessoas que estão entrando aqui de diversos estados. A gente tem gente aqui de diversas partes do país e que tem as mesmas dúvidas. Então, assim, e se a gente parar, estão vindo perguntas que são muito semelhantes. Então, assim, algumas eu não vou fazer porque você já está respondendo de certa forma. Tudo que tem que ter essa visão sistêmica, a gente tem que pensar que está tudo num grande guarda-chuva. Se eu quebro isso, eu não tenho como garantir a autenticidade, gente. Você fala, isso é muito complicado. Se eu quebro ali, como é que eu vou garantir que não teve intervenções, que não foram alterados, não foram corrompidos? Então, por isso a gente tem essa preocupação com essa cadeia, com essa questão sistêmica, porque ali eu estou delegando responsabilidades, eu estou conseguindo mapear toda a trajetória de fato, com a segurança que tem que ser feita desse documento. Então, não é só um blá, blá, blá de acadêmicos, entende? É uma necessidade prática para que eu possa garantir a autenticidade desse documento. Então, assim, várias outras perguntas que vêm aqui também estão relacionadas com isso, o medo dessa quebra dessa visão sistêmica que tem que ter. E que antes a gente tinha também, gente. Só que antes a gente tinha essa preocupação, com os documentos não digitais, tinha essa preocupação. Só que é claro que a tramitação era feita, né? Era passada, mas com pessoas seguras, com toda a segurança que tinha que ter esse processo de transferência de documento ou de recolhimento de documento. A questão é que no ambiente digital,
A maior fragilidade que ocorre é justamente no momento de transmissões. Por isso que a gente tem que ter isso muito seguro. É aí que eu sempre dou os exemplos para os meus alunos em sala de aula, Daniel, mais ou menos a mais gente que mora aqui no Rio de Janeiro, é como se fosse assim. Eu tenho aqui na minha casa, teoricamente, estou segura na minha casa, estou blindada na minha casa. Estou na universidade, estou blindada dentro da universidade. O meu maior risco de vida é justamente do percurso que eu tenho que fazer da minha casa à universidade. Se eu não tiver segurança, se eu não souber exatamente o trajeto que eu tenho que fazer, as pessoas que estão envolvidas nesse trajeto, eu estou correndo risco. Se eu não vou pelo caminho correto que tem que ser, eu corro riscos. E é o que acontece com o documento. Por isso, quando a gente fala dessa visão sistêmica, desse grande guarda-chuva, dessa cadeia que tem que ser seguida, é no sentido justamente da gente garantir segurança a esses documentos, porque senão não é fácil. Não adianta eu ter todo o aparato tecnológico e errar nos procedimentos, que aí já era, entendeu? Investi pra caramba, mas é na hora de tramitar, pego esse HD, qualquer pessoa leva lá, como é que eu vou garantir, entende? Eu não tenho como garantir, de fato, que aquele documento é ali confiável, é autêntico, então são muitas questões de procedimento. Quando eu levo esse documento a juízo, quando eles vão checar a autenticidade desse documento, eles checam, inclusive, isso. Quem esteve envolvido nesse processo de produção do documento, de armazenamento do documento, vão checar lá todo o sistema, a robustez do sistema, a segurança do sistema. Então, por isso que a gente bate o tempo todo nessa tecla. Temos que manter essa cadeia, temos que ter essa visão sistêmica, não pode ser rompida. Por quê? Para garantir a autenticidade, confiabilidade dos documentos. Porque senão não tem por que eu armazenar o documento. Se eu não posso utilizar ele depois, com garantias dessas qualidades dele, não tem por que eu armazenar esse documento. Ele deixa de ser arquivístico, entendeu? Ele deixa de valer de prova porque é colocado em xeque a própria autenticidade dele. Né? Pior que eu e Daniel falamos pra caramba, né, Daniel? Esse bate-papo, Jesus! Maravilha! Mais uma. Vamos lá, Daniel. Venha. Jesus! Gente, você não está entendendo. Tá bombando aqui que eu fico até perdida aqui. Deixa eu pegar aqui a próxima. Não, é da Débora Soares, né? A Débora ela colocou assim: como daremos garantia de preservação em nuvens, fora do país, para arquivos de administração pública que possam ter dados sigilosos? Como ficamos na questão de desterritorialização? Gente, aqui a gente tem que seguir a lei. Quando a gente fala de documento público, a gente tem que seguir o que a legislação diz. Então, foi o que o Daniel falou. É uma pena que a gente não tenha as nuvens aqui no país ainda, porque aí a gente não tem esse serviço para poder utilizar o armazenamento da documentação. Então, as instituições públicas elas têm que desenvolver o RDC-ARC delas. Se elas não vão poder armazenar fora, porque a legislação hoje não permite. Ainda mais documento sigiloso. Entende? Então, assim, não é nem uma questão de ferramenta. A ferramenta existe lá fora, mas não existe aqui dentro. Entendeu? Então, é isso que, Daniel, se quiser complementar, é porque eu tenho que lembrar também que não é só uma questão de tecnologia. Mais uma vez, a gente tem que também ver o procedimento, que a gente chama de contexto jurídico e administrativo que está em torno dessa documentação. Eu tenho uma legislação que regra que regulamenta o ato que está registrado naquele documento. Os registros públicos têm toda uma lei, tem normas ali em volta deles, a gente tem que atender isso. Inclusive a questão de armazenamento desses documentos, né? Quero sim. Foi a Débora, né? Débora Soares. Débora Soares. Débora Soares. Ótimo, Débora. Inclusive, assim, porque tem um princípio arquivístico envolvido nessa questão. Princípio de territorialidade. Tá? Se eu não tiver garantido o princípio da territorialidade no armazenamento, na custódia e na preservação desse documento, ele já feriu o seu princípio, ele já não tem mais características de um documento arquivístico. Ele já está inseguro arquivisticamente. Então, quer dizer, eu posso adotar nuvem sim, mas essa nuvem tem que contemplar o princípio arquivístico de territorialidade. Foi uma pena que até a questão daquele regulamento que houve sobre a internet no Brasil não colocou a exigência do território brasileiro para armazenamento. Está falando do Marco Civil da internet? Marco Civil, isso. Daniel, você lembra que em relação a essa questão de nuvens, é porque eu não sei nem que falando, começou um projeto que queria desenvolver uma nuvem comum para arquivos, bibliotecas e museus no âmbito federal. Depois, nunca mais ouvi falar, acompanhei no início, depois... Né? Não vi nunca mais. Tem um outro documento importante que eu acho que ainda está vigente, que é aquela orientação, aquela portaria 04
do antigo Ministério do Planejamento. Ainda era Ministério do Planejamento vinculado a uma secretaria do Ministério do Planejamento, que hoje é Ministério da Economia. E ela dizia claramente e dava requisitos de adoção em nuvem. Então, dentro do país, territorialidade, definia uma categoria para os ambientes de armazenamento, dava um CAT5 para armazenar. Então, isso é muito importante. Então, olha, a custódia tem que ser garantida. Olha um outro problema que acontece também nas nossas instituições, mesmo que dentro do Brasil, mas é o que está acontecendo, por exemplo, com os sites, com os websites. Ele é um documento de arquivo, mas ele não é preservado pela instituição, pela produtora. Nós estamos quase que terceirizando a preservação dos websites para aqueles serviços na internet de preservação de sites. A gente tem a internet, a gente tem aquele de Portugal, o arquivo da web de Portugal, achando que eles estão preservando um documento nosso. Não, o documento arquivístico tem que ser preservado dentro da nossa custódia, dentro do nosso ambiente de preservação, aquele guarda-chuva, aquela abordagem sistêmica. Olha agora a gravação no cenário político, a gravação daquela reunião que está sendo solicitada e não foi apresentada ainda. Pelo menos não até a última notícia que eu estava acompanhando. É documento arquivístico, tem que ser custodiado pelo produtor ou pela entidade custodiadora. Aonde está? Se ele é documento de caráter permanente, Lei 8.159, artigo 25. Então, custódia é algo importante. E a custódia tem que cuidar, não é só a custódia dentro da produtora, tem que ser custódia confinada em sistemas arquivísticos com requisitos. Se esse sistema que eu estou usando não tem requisitos arquivísticos, a cadeia de custódia está comprometida. Um exemplo, eu gravo essa reunião, mas eu deixo ela num HD externo. Está rompida a cadeia de custódia. Eu produzo um documento digital na minha instituição, mas eu não transfiro ou não faço arquivamento no arquivo. E eu tenho um setor de arquivo na instituição. Quem é o responsável institucional pela custódia? O arquivo. Se o documento está lá no CPD, lá no setor de informática, e não está sendo dada a inferência de política, de gestão, de controle para o arquivo, a cadeia de custódia está rompida. Existe um problema aí que não existe garantia de autenticidade. Então, a cadeia de custódia digital arquivística é importantíssima. É fundamental para garantir a autenticidade dos documentos digitais. Gente, Daniel, tô assustada com a quantidade de perguntas, mas vamos lá. Eu vou tentar juntar 2 ou 3 perguntas também, porque tem muitas aqui relacionadas ao decreto de digitalização. Mas antes disso, tem algumas que eu acho até interessantes aqui. Todas são muito interessantes, gente. É uma loucura isso aqui. Tá bombando, tá bombando. Então, tem uma aqui, ó, essa da Kátia Celistre. Desculpa, gente, se eu errar alguns nomes aqui, é porque tem sobrenomes mais complexos, né? Então, ela colocou assim, ó, nessa mesma linha, como os documentos notariais garantem ou garantirão a preservação e autenticidade? Kátia, a preservação, tudo que a gente está falando aqui relacionados à preservação e autenticidade, ela cabe para todos os documentos arquivísticos, independente se são notariais, se são chamados arquivos médicos, são chamados os judiciários. O que a gente está apresentando aqui são os procedimentos, normas, regras arquivísticas, e que cabe para todo e qualquer documento arquivístico. Entende? É claro que em algumas especificidades, conforme o ato, a missão do que envolve esse documento, vai ter algumas especificidades a mais em alguns sistemas, outros a menos. Mas o que a gente está apresentando aqui é o núcleo básico do que tem que ter quando a gente fala em preservação e autenticidade dos documentos arquivísticos. Então, eles também têm que seguir o que a gente está falando, de da visão sistêmica, da questão da custódia, tudo isso, os documentos notariais também têm que seguir. Então, o grande problema é isso, as pessoas estão pensando nas questões notariais desvinculadas do restante do fazer arquivístico. Isso não pode acontecer, entende? É muito complicado, porque às vezes eu sei que é difícil lidar com os profissionais, às vezes a questão da interdisciplinaridade é muito difícil, quando a gente vai atuar com os arquivos dentro de outras áreas, a pessoa fala, não, mas o meu não é documento de arquivo, o meu é diferente.
É claro que você também tem uma lei em torno de toda a documentação notarial. A gente tem também. A gente tem decreto que regulamenta alguns fazeres, né, notariais. Mas a questão arquivística, para a questão de autenticidade e preservação, segue tudo que o Daniel veio falando até agora, tudo que a gente está comentando até agora. Tem que seguir também a cadeia. Também tem que seguir. Porque senão eu estou colocando em xeque, que a gente já falou aqui, né? A gente vem falando. Daniel, se quiser. Quero sim. Kátia Celistra, obrigado pela pergunta, Kátia. Como a Brenda disse, todos os setores, o que a gente, na verdade, precisa considerar não é nem que seja exatamente documentos notariais, mas é importante que você trouxe, porque o notário ele tem fé pública. Então, em tese, a gente imagina o seguinte, o notário tem fé pública, o que ele produz, o que ele diz é autêntico per si. Não, a gente precisa dizer que esses documentos digitais são complexos e específicos. Eles são fáceis de serem adulterados. Eles têm problema de fragilidade de suporte, eles têm problema de garantia da confiabilidade e da autenticidade ao longo do tempo. Eu tenho que separar aqui confiabilidade e autenticidade. A confiabilidade, notem que está ligada ao momento da produção, tá? aos procedimentos, aos requisitos no momento da produção. Já a autenticidade está ligada à custódia, à identidade, à integridade. Tá? Mas, olhem, se eu não cuidar da confiabilidade e não tiver uma abordagem sistêmica, até a confiabilidade vai estar afetada em curto, médio ou longo prazo. Então, a confiabilidade, por mais que eu tenha cuidado no momento da produção, eu vou ter que cuidar a preservação dele a longo prazo, uma preservação sistêmica. E aí eu trago outra questão importante, a assinatura digital, o certificado digital. Ele é importante, ele garante a integridade de uma checagem, de um algoritmo naquele momento. Mas, olhem, muito claro, uma assinatura digital, um certificado digital não garante um documento autêntico, porque a autenticidade arquivística é maior. A assinatura ou certificado digital, ela garante aquele documento isolado, sozinho. Lembre do estudo da diplomática de antes, que era o documento isolado. A diplomática contemporânea, ou a diplomática digital, ela passa a estudar o documento no seu contexto orgânico. Tá? Então, assinar um documento digitalmente não garante autenticidade, porque eu estou falando dele isolado. Eu não posso assinar um documento e achar que eu vou garanti-lo autêntico ao longo do tempo, simplesmente porque ele foi assinado. Não, porque ele tem que estar dentro do seu contexto produtivo, ele tem que estar confinado dentro de um ambiente de preservação, dentro daquele guarda-chuva que nós estávamos falando. Mas aí, olhem como suscita um monte de questões. Como é que os cartórios notariais vão dar conta dessas estruturas tecnológicas? A própria arquivologia e a TI vão ter que construir infraestruturas para isso. O arquivista precisa ser mais empreendedor. O profissional de TI precisa ser mais empreendedor no Brasil. Oferecer soluções de RDC Arc para os cartórios. Oferecer soluções de RDC Arc para hospitais. Oferecer soluções de RDC Arc para as mais diversas instituições, pública ou privada, que queiram fazer preservação digital sistêmica que garanta a cadeia de custódia. Brendinha. Daniel, que são muitas perguntas aqui. Chegou até pergunta em espanhol, Daniel. Maravilha. Eu estou tentando selecionar, estou tentando juntar um bloquinho. Ai, meu Deus do céu. Aqui, sério, eu estou tentando juntar alguns bloquinhos, Daniel. Gente, peraí. Tá bombando. Gosto disso, né, Daniel? Gosto disso. Adoro isso. Nosso isolamento fica mais adequado. Calma aí. Débora fez outra pergunta, mas espera um pouquinho, Débora. Daqui a pouco eu leio a sua. Vou ler de uma outra pessoa, que a gente já respondeu uma da Débora. Da Joelma. Joelma foi me orientando. Joelma, beijo. Ó, cuidado com a pergunta, hein? Joelma Mendonça, ela foi me orientando, Daniel. Muito boa. Gente muito bacana, das nossas. Então, olha só. Ela colocou aqui. Outro problema é a questão da preservação do documento digitalizado e nato digital. Pergunto isso, pois já ouvi relatos de fotografias digitais que perderam pixels guardadas em nuvens e ficaram iguais às fotografias
colocou físicas, eu vou te matar, mas tudo bem. As fotografias físicas. O que vocês estão pensando ou agindo quanto a isso? Que ela perguntou. Ó, Joelma, né? Olha só, a gente fala, e até na própria área a gente imagina às vezes que preservação digital somente para o documento nato digital. Não. Preservação digital para qualquer documento nato ou representante digital. Então, se eu estou falando que também serve para o representante digital, quer dizer que aquele decreto que saiu agora há pouco, ele tinha que ter falado isso, mas não falou. Tá? Não, infelizmente não falou. A gente vai ter uma live daqui a 15 dias exatamente sobre esse decreto. Análise da questão da cadeia de custódia digital arquivística, da preservação digital sistêmica, das digitalizações, do representante digital. Então, olhe quais os problemas. Olhe que problemas podem acontecer nessa digitalização que não tem uma visão sistêmica. Eu digitalizo, eu faço a autenticação dele, e aí aquele documento, ele passa a valer para todos os fins legais, é o que está lá no decreto. Isso quer dizer que, arquivisticamente, ele é a cópia autoritária, a autoritativa e cópia, ele passa a ser o documento oficial. E eu perco aquele documento analógico em que ele foi produzido. Então, os elementos intrínsecos e extrínsecos de autenticidade foram perdidos. Eu passo a ter única e exclusivamente uma representação e uma autenticação. Isso quer dizer que eu vou ter que ter todo o cuidado com esse representante digital. E eu vou ter que fazer cadeia de custódia para esse representante digital também. Isso quer dizer que eu vou ter que trazer ele para o guarda-chuva que nós estávamos falando antes. O que é o guarda-chuva? O RDC-ARC. Como o decreto não falou em SIGAD, no mínimo eu deveria ter um RDC-ARC, um RDC-ARC decorrente intermediário. Porque o decreto também deixa claro, né? A digitalização ali não está focada na digitalização de documentos de caráter permanente. Somente documentos de caráter corrente intermediário. Então, eu teria que ter um RDC-ARC decorrente intermediário para essa digitalização, para poder ter uma visão sistêmica, uma abordagem sistêmica, para que não aconteça o que a Joelma disse, de colocar na nuvem e perder pixels, ou perder resolução, ou haver uma migração que não foi feita uma checagem de CRC, que não foi feita uma adequação de metadados, ou que nessa migração, eu poderia, no momento de migrar, eu olhei que não está bom, eu olhei um risco e eu não gostei, e eu corto, eu substituo. Mas não tem nada controlatório, não tem a égide da visão sistêmica do guarda-chuva. Então, olha, digitalização arquivística para cópias autoritárias tem que ter abordagem sistêmica, preservação digital sistêmica, tem que contemplar cadeia de custódia digital arquivística. Tá? O que está lá no decreto é extremamente frágil, sensível, falar só em garantir integridade. Tá? A gente vai discutir muito nessa live do decreto. Não garante autenticidade. A autenticidade é muito mais amplo, muito mais complexo. Isso leva a sociedade brasileira a uma insegurança jurídica muito séria. Daniel, então, veio várias perguntas relacionadas à fotografia também, às angústias relacionadas às fotografias, porque tem muitos acervos de fotografias digitais, né? Então, daqui a pouco eu vou juntar tudo num bloquinho, porque você já respondeu partes, mas e também sobre a digitalização. Não acho que é muito legal a gente entrar muito na digitalização, já que a gente vai ter uma live para debater isso, né? Pois é. Como você mesmo falou. Acho até bacana deixar, assim, não que a gente não queira responder, mas eu acho bacana, como tem uma live que vai se tratar desse tipo de assunto, bacana também deixar para a gente compartilhar lá e juntar. Mas vou ler umas aqui, sobre o decreto, só umas que eu acho que é interessante a gente comentar. E aí as outras eu acho bacana a gente deixar nessa live. Depois você fala direitinho, Daniel, onde vai ser a live, tudo direitinho, para o pessoal também se programar, tá? A Raquel Mello. Raquel também foi aluna da Unirio, tá agora em São Paulo. Raquel, beijo para você. Olha que fofinho, até como ela começou a mensagem. Boa noite, lindezas. Me senti, Daniel. Tô boa dentro. Noite, lindezas. Tô junto. Não é? Se der tempo de tocar no assunto, vocês acham que os requisitos estabelecidos no decreto 10.278, né, de 2020,
são suficientes para garantir a preservação e recuperação dos documentos digitalizados? Aí mandou beijinhos para a gente. Raquel Melo, adorei o Lindezas. Eu estou dentro, eu estou junto, né, Brandinha? Não, o decreto não... O decreto não garante, infelizmente. Tá? É impressionante como o decreto chega num nível tecnológico tão grande que ele chega a falar em resolução DPI, pontos por polegada, dots per inch. Mas ele não fala que quando eu digitalizo esse documento, quando eu passo a ter uma representação, uma imagem daquele documento, e que eu vou eliminar aquele documento, ele não fala que esse documento tinha, ou desculpa, essa representação e seus metadados, que estão lá no anexo 2 do decreto, tem que ser preservados num ambiente sistêmico. O guarda-chuva, de novo, né? Aquele paraguas enorme da abordagem sistêmica. Porque se tiver fora, gente, a assinatura digital ou o uso da certificação digital não vai garantir a autenticidade desse documento. A assinatura digital tem validade, tá? Ela tem prazo. Vou falar muito disso nessa live. A assinatura digital não foi especificada qual tipo de assinatura digital. Não foi falado de carimbo de tempo. Tem muitas lacunas, né, Daniel? O decreto deixou muitas lacunas, muitas imprecisões, né? Ele é muito problemático, assim. Falhou demais. Deveria ter citado a questão de preservação digital sistêmica, a questão de que tem que ter um ambiente de preservação, um RDC-ARC. Não basta com citar simplesmente integridade, garantir integridade. Não serve. Não serve para a autenticidade. A integridade é só um dos componentes da autenticidade. A autenticidade é muito maior. Isso não está garantido. Então, retomando, Raquel, não garante. Agora, está posto, o decreto está aí. O que a gente precisa fazer e qual é que vai ser o objetivo dessa live? É tentar dissecar ela, ela não ele, o decreto, né? E começar a fazer puxadas que amarrem a questão da garantia da autenticidade. A partir do momento que fala da integridade, a gente vai ter que fazer derivações ou interpretações de que não basta simplesmente fazer um controle de CRC, de checksum. Esse controle da integridade tem que ser dentro de um RDC-ARC. Tem que respeitar a resolução do CONARC. Tá? Então é nisso que a gente vai ter que insistir. A gente vai ter que fazer interpretações, já que o decreto foi tão falho. Ele falhou muito, ele chegou a um ponto que ele disse que das entidades privadas não precisa seguir o anexo 2, que é o que fala dos metadados arquivísticos, da classificação e da avaliação. Olhem que margem perigosa ele dá. Ele dá uma margem que na iniciativa privada não precisa classificar e avaliar. Isso é muito sério, muito sério. Então, são essa dissecada que a gente vai ter que fazer para dizer o seguinte, olha, para a gente ter digitalização e eliminação, a coisa é muito séria. Nós vamos ter que garantir que a digitalização, ou que essa cópia autoritária, seja feita em um ambiente sistêmico de preservação. A temática da nossa live de hoje, preservação digital sistêmica, com garantia da cadeia de custódia. Vou te falar, e a gente tem que pensar assim, gente, antes também do digital, infelizmente a legislação nem sempre acompanha os procedimentos, as práticas, as melhores práticas, os fazeres de cada área específica, isso não só para arquivo, acontece também em outras áreas. E antes, com os documentos não digitais, também aconteceu isso, tiveram leis, normas, decretos, que acabavam não satisfazendo o queira arquivístico. E aí a gente tem que usar isso, aquilo que o Daniel falou. Eu falei, André, porque eu estava lendo aqui. Aquilo que o Daniel falou. A gente tem que ser firme nas questões, pelo menos, de procedimento. E tem que falar, não, tá falando que é isso? Sim. Mas, para além disso, eu tenho que garantir por meio de tais coisas. Porque, assim, o decreto não é o melhor. Não é o melhor. Tem muitos problemas, como o Daniel já citou, tem muitas lacunas, tem questões que, inclusive, seriam divergentes do que nós, arquivistas, colocaríamos para ser feito, mas, gente, foi assinado, foi sancionado, fato. Tá vigente. Contra fatos não há argumentos, exatamente. Contra fatos não há argumentos. A gente vai ter que utilizar, vai ser utilizado. Então, o que a gente tem que fazer é não utilizar com irresponsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade, a ética profissional
de saber como a gente atua na nossa área. Com todos esses problemas que o decreto tem, não tem simplesmente que pegar o decreto e usar ele assim, friamente, anotar imposto. Sim, está imposto, mas os fazeres que envolvem o arquivístico, eu posso implementar. E eu tenho que implementar, eu tenho obrigação ética e profissional de implementar. Então, com todas as lacunas e problemas que o decreto tem, ele foi sancionado. Pá, fato. Lutamos, brigamos, todos nós, toda a comunidade arquivística, para tentar melhorar. Ponto. Não conseguiu? Saiu o decreto? Saiu. Vamos lidar com essa realidade. E vamos lidar de forma responsável, ética e profissional. A gente não pode abaixar a cabeça também e esquecer todo o fazer arquivístico, porque o decreto foi sancionado. Não é isso. O decreto foi sancionado, mas a gente também tem leis, normas arquivísticas a serem seguidas. E a gente também tem que seguir, vai ter que saber lidar com isso. Ok? E aí a gente tem várias outras perguntas no decreto, mas como vai ter essa live que o Daniel anunciou, eu vou deixar para que sejam debatidos nessa live que eu acho mais interessante. Eu posso até depois te encaminhar, Daniel. Também, se bem que vai ficar aqui, você pode ver, para também, se puder, responder lá, quando for falando, tudo, né? Para a gente poder também no... Aí eu vou tentar juntar os bloquinhos aqui. Tem mais algumas coisas de fotografias, tem de arquivo. Acho que eu vou pegar um pouco agora, como a gente falou, já deu uma resposta para a fotografia. Quer falar de fotografia? Quero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as perguntas de fotografia e aí você fala. Pronto, Leia, você manda, Daniel. Você é o Leia, convidado. por favor. Você manda. Então, vou ler. Peraí, calma, vamos por partes. Peraí, que são muitas coisas aqui. Da Débora também, né? A Débora Soares. Não responde logo, não. Eu vou ler as perguntas relacionadas, são 3, eu acho, aí você responde bloco, tá? Gente, outra coisa, o Daniel, gente, Daniel, mais uma vez tem que ficar te agradecendo sempre, sabe, né? Não tem como, você é um fofo. Depois a gente conversa, Então, Débora Soares, em relação à fotografia. Em fotografias digitais, quando o fotógrafo baixa suas imagens em sua máquina, na máquina do... Não, calma aí. Peraí, volta. Em fotografias digitais, quando o fotógrafo baixa suas imagens da sua máquina num computador e faz a seleção dessas imagens para uma agência jornalística, armazenando em pastas, é possível fazer o upload destas pastas, considerando a cadeia ainda preservável? Então, ela quer saber, o fotógrafo foi lá, baixou as fotos da máquina para o computador dele, aí depois fez pasta nas nuvens para encaminhar para a agência jornalística. Quando eu posso considerar que aí a cadeia ainda foi preservável nesse processo dele baixar da máquina para o computador, colocar em pasta nas nuvens e a agência jornalística assumir? Uma pergunta. Espera aí que vem a outra. Calma aí. Da Jama a gente já respondeu. Espera aí. Calma aí. Não, essa daqui é de arquivos jurídicos. Espera aí, Daniel. Se quiser responder, é porque eu acho melhor responder logo tudo junto, que são tantas fotografias. Você que manda. Daniel. Aqui tem outra aqui. Álvaro e Powey. Não sei a pronúncia, gente. Tem sobrenome difícil. Álvaro. Daniel. No interior das fotografias digitais, os metadados não estão visíveis. Aí colocou entre parênteses. Número de série da lente, intervenção no Photoshop, etc. E somente será possível de ser recuperada com o uso de softwares específicos. Como estes metadados podem ser protegidos na cadeia de custódia? Outra pergunta. Guarda aí, hein? Peraí. Não. Peraí. Pode responder essas duas, Daniel. Posso? Então vamos lá. Primeiro da Débora, depois do Álvaro. Álvaro Puy, se não me engano, a pronúncia do sobrenome dele. Eu tô aqui, eu não sei, Álvaro gente. Puy. Ótimo pesquisador. Então, olha só, vamos da Débora primeiro. A questão da cadeia de custódia. Tem que notar que essa fotografia ela vai ser arquivística para a instituição a partir do momento que houver a inserção dela num ambiente com requisitos arquivísticos. Enquanto ela está na máquina, ela não está ainda sob a égide do sistema arquivístico. Por mais que eu salve ela numa pasta, ela não está ainda, ela não tem requisitos arquivísticos. Então, eu tenho que ser no momento da captura
do momento que esse documento ele é admitido dentro do ambiente com requisitos arquivísticos. Esse ambiente ele pode ser o CIGAD, deveria ser o CIGAD. Então, seria o momento em que eu descarregaria essas fotos e colocaria os metadados dessa fotografia. Nas assessorias de comunicação, geralmente a gente tem a pauta pré-estabelecida. Quem é de assessoria de comunicação vai saltar, vai ligar a luzinha aquela na hora. Tem a pauta pré-estabelecida. Antes do fotógrafo sair a campo, já tinha que eu preparar a pauta. Que pauta é essa? É uma pauta para registrar a posse do reitor do Instituto Federal tal. Eu já colocaria na pauta até o código de classificação dessas fotos. Porque eu sei que está lá naquela 024 ponto não sei o quê. Eu já colocaria quem são as pessoas que vão estar na posse, quem é a posse, quem é o reitor que está sendo empossado. Então, isso está na pauta, que vai estar esperando a recepção dessas fotografias, que o fotógrafo saiu a campo para registrar esses documentos. Então, a partir do momento que ele retorna, que ele descarrega nesse lugar autorizado, que pode ser uma pasta, mas uma pasta de captura. Os repositórios arquivísticos digitais confiáveis, os RDC-ARCs, eles podem ser configurados para isso, para capturar numa pasta, para observar uma pasta, para observar um HD. Ou isso poderia ser, modernamente, até a própria câmera, gente, o próprio equipamento. Nós temos equipamentos que têm Wi-Fi, que eu posso me conectar e ele descarregar automaticamente. Então, a partir deste momento da captura, a cadeia de custódia está garantida. Vai haver a tramitação, vai haver arquivamento, vai haver avaliação, se necessário, até a destinação final, eliminação ou preservação permanente, mas tudo na égide sistêmica. E aí eu vou estar cuidando esta cadeia de custódia digital arquivística. Eu vou cuidar que não se rompa mais, que esses documentos não saiam mais do sistema. Eles têm que ser controlados, eles têm que ser migrados lá dentro. Eles têm que ser emulados lá dentro. Aquela fotografia que foi feita em JPG, daqui 10 anos pode ser outro formato. Então vai ter que ser migrado, mas migrado dentro da cadeia de custódia digital arquivística, dessa égide controlatória, pelo ambiente. Não é o arquivista indo lá migrar como a gente fazia no passado. Eu, arquivista, baixava, salvava no HD, convertia, cortava um pedaço da foto, cortava um pedaço do áudio e devolvia ele como autêntico. Não, isso é ruptura de cadeia de custódia. Essa migração tem que ser feita, essa estratégia de preservação, agora tem que ser feita de forma sistêmica, pelo sistema, pelo ambiente controlatório, pelo RDC-ARC, obedecendo políticas, obedecendo um programa arquivístico. Esses sistemas eles foram desenhados para funcionarem conforme uma política emanada pelo órgão, conforme um programa. Então, essa é a ideia. Somente a partir de então é que existe uma cadeia de custódia. Agora vem a pergunta do Álvaro. Eu posso Desculpa, só Brenda. complementar o que você falou da Débora? Então, Débora, é exatamente isso que o Daniel falou. A gente tem que pensar quando ele passa a ser documento arquivístico para a agência jornalística. Antes, eu posso fazer um paralelo que era uma minuta. O fotógrafo foi lá, tirou foto. Tanto é que quando a gente bate foto, a gente mesmo, você bate fotos, então às vezes sai aquela foto que sai tremida, sai só o nariz, e aí você depois vai selecionar o que de fato vai compor o seu arquivo. É o mesmo caso, o fotógrafo está prestando um serviço para a agência jornalística. Então, ele tirou vários, e o de fato que vai ser considerado arquivístico para a agência é aquele, como o Daniel falou, vai ser capturado para o sistema da agência. É o que a agência, de fato, vai utilizar, vai levar para o arquivo dela, vai compor os documentos arquivísticos dela. Tudo anterior, esse processo anterior de produção, eu posso considerar ainda como se fosse uma minuto, tá? Estou considerando aqui. Para a agência, é como se fosse uma minuta. É claro que para o fotógrafo, ele tirou as fotos dele, tá ali, completa, efetiva, tá a ação dele. Mas para a agência ainda não cumpriu, ela ainda não declarou ele arquivístico, né? Na nossa bibliografia, não, como é que a gente chama? Na nossa área, a gente até usa esse termo, declarar o documento como arquivístico. Então, a agência precisa declarar. Quando ela declara, é quando ele entra nessa cadeia, quando ele tem que seguir toda a questão sistêmica, como o Daniel falou. Uma vez declarado como arquivístico para a agência, tem que seguir rigorosamente todas essas questões do sistema e da cadeia, como o Daniel falou.
Exatamente. E Álvaro. aproveitando um fio que a Brenda deixou, e eu vou tentar amarrar ele, que é a questão desse momento de declará-lo como arquivístico, principalmente nas fotografias que está acontecendo agora, essas câmeras mais modernas, atuais, que elas têm algumas pessoas chamam de negativo digital, mas não é o negativo digital. São dados crus. São arquivos .raw ou arquivos.nef ou outros formatos que não é a fotografia manifestada. São dados crus do dispositivo que capturou no momento de acionar o obturador. Só isso. O que acontece com esse arquivo? Ele não é um documento de arquivo. Mesmo no momento da declaração, ele é minuta, eles são dados de elaboração. Por quê? Porque o RAW, ele não tem a forma fixa, ele não tem o conteúdo estável. Se eu pegar o negativo da fotografia analógica, tem forma fixa. Eu coloco, eu infiro luz e eu consigo enxergar a forma fixa. Por mais que eu deixe mais tempo num revelador, num fixador, a forma fixa está garantida desde do negativo, que é negativo definitivamente. Então ele tem forma fixa e conteúdo estável ali. Nesse negativo de fotografia, ele não tem, porque eles são dados crus. Olha o que pode acontecer se eu entregar dados crus para a custódia dessa agência. Eu não gerei o documento. Então, quer dizer que o editor poderia pegar aqueles dados crus da máquina, do equipamento, mudar a velocidade do obturador e ter um documento diferente. Retirar uma pessoa da frente, mudar o tempo de exposição e tirar a pessoa da frente ou a pessoa de fundo, tirar o plano. Então, o que nós estamos falando? Não tem forma fixa, não tem conteúdo estável. Eram dados crus, eram minutas. Então, é muito importante isso para o fotógrafo. Ele é o produtor, ele é a autoridade arquivística, ISAR, ele tem que garantir que aquele documento tem que ser acabado, aquilo que ele declara. O documento RAW não é um documento acabado, ele é dados crus. Tá? Ele é que nem uma planilha que gerou um relatório. Ele é que nem um CorelDRAW que gera uma logomarca. A logomarca é ela manifestada. É que nem a planta de engenharia com AutoCAD e a planta de engenharia manifestada diplomaticamente. Então, isso era para pegar esse fio que a Brenda deixou. É muito importante. Daniel, antes do Álvaro de novo, Álvaro, vai chegar a sua resposta, peraí. Mas é que eu lembrei, para quem tiver interesse também, tem um material bacaninha relacionado à fotografia que foi desenvolvido no âmbito do projeto Interpares 3, do Team Brasil. Entrando no site do Interpares, tem lá, teve um estudo de caso que foi trabalhado justamente com fotografias dentro da Unicamp, né, da Universidade de Campinas. Então, assim, depois eu posso até deixar o link aqui também, que é bem interessante. Tem lá, tem o relatório, tem desenvolvimento deles, plano de ação em relação à preservação disso, porque lá também tinha isso, tinha o fotógrafo, então ele encaminhava as fotografias, né, que aí eles chamaram de dossiês de reportagens, e aí eram selecionadas as fotos, eles estavam pensando como essas fotos são documentos arquivísticos, quais delas são, como é que eles iam manter isso. E aí fizeram todo o projeto baseado na metodologia do projeto Interpares, e aí eles tiveram lá algumas soluções que eu acho que vale a pena as pessoas darem uma olhada. Não estou falando que vai se aplicar a todo mundo, ou que vai ser a solução para todos os casos, mas vale a pena para quem está entrando nesse meio de compreender as fotografias como documentos arquivísticos e como elas devem ser tratadas, é um material bacana para se olhar, um material bem assim, detalhadozinho, né? Aí depois eu deixo aqui também para vocês terem acesso. Agora a pergunta do Álvaro, né? Álvaro. Do Álvaro Pui. Os metadados técnicos de uma fotografia que são obtidas pelo equipamento, pela câmera, no momento em que ela produz aquele objeto digital. São os metadados de SIM. Pode ser até a questão geoespacial. Há um georreferenciamento, uma posição da onde foi retirada, se a câmera, se o equipamento tem esse requisito, tem essa habilidade. Pode ser data, pode ser um número de série do equipamento. Isso fica naquele documento, fica naquela fotografia registrada. São metadados técnicos de SIM. Agora, olhe, cuidado, muito cuidado. As pessoas acham que aquilo é algo que está intrínseco naquela fotografia e que vai ser mantido autêntico ao longo do tempo. Não.
Se estiver fora da cadeia de custódia, existem softwares que eu abro a fotografia e eu altero metadados de SIM. Eu posso alterar o nome do equipamento que foi produzido aquela fotografia. Assim como a gente altera metadados do doc, do Word que foi produzido. Eu mudo o nome do proprietário. Então, quer dizer, são metadados que eles têm que ser capturados e declarados arquivísticos num ambiente arquivístico, na cadeia de custódia. A partir do momento que eu ingestei, e o Arquivemática tem essa habilidade, os RDC Arcs têm essa habilidade, de identificar, tem ferramentas para extração de metadados de SIM, que são os metadados que o Álvaro citou. Eles são armazenados num padrão de metadados que é o METS, tá? Um padrão de metadados que obedece o PREMIS, que é um padrão de preservação digital de metadados. Não cabe nem nos metadados de gestão, nem nos metadados ISAD de representação ou no BRAD, mas cabem lá no PREMIS. Então, esses metadados vão para dentro do pacote arquivístico de submissão, o CIP, e eles são arquivados no ambiente de preservação, no pacote AIP, e estarão sempre debaixo da cadeia de custódia, daquele guarda-chuva, novamente, do RDC Arc, resolução 43 do CONARC, o RDC Arc. Então, esses metadados só têm sentido quando estão dentro da cadeia de custódia. Porque senão eu posso dizer até que aquela foto que foi tirada numa Nikon foi tirada num outro equipamento. Que aquela data que está lá, que foi num outro equipamento, porque eu estou sem a égide da cadeia de custódia. Eu posso alterar os metadados. Inclusive, controle de integridade como CRC, eu posso fazer alterações sensíveis que mantenham o cálculo do checksum, mudando posição de caracteres e não é mais íntegro, não é mais um documento autêntico. Então, reitero a necessidade do ambiente de preservação digital sistêmica, do RDC Arc e da resolução 43 do CONARC. Gente, quando eu abaixo a cabeça aqui é porque eu estou lendo as perguntas para poder passar, tá? Mas estou prestando atenção em tudo. É porque é muita coisa. Então, Daniel, tem mais uma pergunta aqui relacionada à fotografia. Depois eu queria só entrar nas outras coisas, que senão, gente, a gente já passou de 1 hora. E eu gente, já passamos, já encerrou. Já encerrou. 1 hora. Eu falei, Daniel, bate-papo rápido, 1 hora. Só que eu sei que eu e o Daniel falamos muito, eu sabia que. Mas só essas que estão aqui são essenciais, Daniel. Até falei, Daniel, olha. 2. Eu precisava de 5 Daniels aqui, assim, para dar conta. Mas, assim, só para responder aqui algumas coisas, assim, rápidas, né? Primeiro, Débora, pode deixar que eu vou colocar o link lá, assim, eu não vou esquecer dessa parte que eu estou falando, do projeto. A Nice, ela perguntou se a live fica gravada. Ela fica disponibilizada lá nessa página que vocês estão assistindo, né? A professora Brenda, fica lá, todas que a gente está fazendo ficam lá. E aí, justamente no cabeçalho dela, na descrição, é onde eu coloco os links que eu citei, referências de livros que foram falados. Posso colocar as referências das normas que o Daniel está falando, do decreto, tudo. Eu deixo lá, porque aí a pessoa que vai assistir depois consegue também acessar. Então, o Eduardo L. Santos, ele fala da fotografia. No caso eu acho que você já respondeu, mas vou ler para... Se você quiser... Você já respondeu, mas mesmo assim vou ler. No caso das fotografias, o que deveria ir para o RDC Arc? O formato RAW ou já processadas? JPEG, enfim, perguntou. Quero falar dessa depois, se você deixar. Pode falar agora, filho. Posso é a falar agora? Agora. Ótimo, do Eduardo, né? Olha Eduardo só, Santos. Eduardo Santos, olha só o que a gente falou anteriormente. O RAW, ele não é o documento arquivístico. O RAW são dados crus, são dados de elaboração, que eu posso gerar uma fotografia ou enésimas fotografias, mudando o tempo de exposição, velocidade do obturador, etc, etc, etc. E cada vez que eu manifesto ela diplomaticamente, eu tenho outro documento arquivístico. Então, olhe, eu tenho que preservar o documento arquivístico, isso que é importante, eu tenho que manifestar, o fotógrafo tem que ter a intenção dele, o que ele queria no momento que ele tirou aquela fotografia, que ele acionou o obturador. Esse é o documento, é isso que ele tem que preservar. Agora, não quer dizer que a gente vai descartar o RAW. Não, o RAW são dados de elaboração.
dados abertos, dados crus que podem ser utilizados amanhã ou depois. Olha o que acontece com os setores de engenharia. A gente faz uma planta e a gente preserva essa planta ao longo do tempo, mas às vezes a gente preserva essa planta manifestada diplomaticamente num formato, às vezes PDF, que perde a habilidade de edição. Por quê? Porque eu perdi os dados crus, os dados de edição. Para o arquiteto, para o engenheiro, seria muito importante que tivesse a planta manifestada, o documento arquivístico com manifestação diplomática, mas que tivesse também os dados crus embutidos ali para a preservação. Imagine um arquiteto, um engenheiro que tem um sinistro num prédio, num anfiteatro, ou ele quer recuperar a possibilidade de peso, cálculos que foram feitos, ele recupera a planta, mas ele não tem cálculo estrutural que estava feito lá naquele software, naquele CAD. Se nós, arquivistas, tivéssemos preservado a manifestação, PDF, por exemplo, PDF-A, e dentro do PDF-A nós tivéssemos incorporado PDF A3, ou A2 também permite, os dados crus, o DWG, esse arquiteto, esse fotógrafo poderia, esse arquiteto ou engenheiro, ou outro profissional da área, né? Ele poderia abrir e ter acesso a esses dados crus, esses dados abertos, a onda dos dados abertos. A fotografia serve a mesma analogia. Eu tenho que ter a fotografia, a foto, o documento arquivístico, manifestado diplomaticamente, com forma fixa e conteúdo estável. Mas eu poderia colocar anexo ou junto como parte deste documento o RAW, os dados crus. Se fosse uma Nikon, é um NEF. Dependendo do equipamento, tem outras extensões. Então, eu guardo o documento manifestado e guardo os dados crus, os dados abertos para o princípio de reuso no futuro. Ô, Daniel, me fala aqui até qual horário você quer ficar, porque ainda tem algumas perguntinhas aqui. Gente, até 7h30 conseguimos, né? Até 7h30. Então, olha só, gente, eu vou Isso. ler. Vai ter muita coisa ainda. Então, qualquer coisa, vocês podem mandar as perguntas, manda pela mensagem, pela caixa de entrada, né? Pelo message, que aí qualquer coisa eu tento marcar uma outra live com o Daniel nessa agenda lotada dele, entendeu? Para a gente continuar tendo bate-papo sobre isso. Mas são várias questões aqui. Rapidinho, tem uma. Muito obrigada, Rodrigo Lizardi de Souza. Ele colocou o link aqui para a gente do projeto do Interpares lá da Unicamp. Então, ele está mandando para o próprio site do CIARC, do Unicamp. Quem quiser, ótimo, aí nas mensagens, o Rodrigo já colocou. Obrigadão, Rodrigo. Muito obrigada mesmo. Então, vamos lá, Daniel. Mas tenta ser mais sucinto também para responder, porque tem coisas interessantes aqui também. Não, pena que eu não consegui responder tudo, cara. Muita coisa boa. Olha só, a Diana, isso aqui eu mesmo vou falar até, a Diana Poipic, acho que é Poipic, ela está querendo saber mais da preservação de museus, de acervo museológico. Acho que ela deve ser da área de museologia. E ela pergunta, inclusive, o Tainacan, se ele existe já, ela coloca assim, como repositório para acervos de museus e tal. E ela pede se fale mais da preservação de museus. Só que aí eu queria falar, Diana, nós somos especialistas da área de arquivo. Então, assim, para arquivo, a gente tem normas, regras, procedimentos muito específicos para a nossa área, na parte de preservação. Então, inclusive, os nossos repositórios, que é esse que o Daniel está falando, a RDC Arc, que é Repositório Digital Arquivístico Confiável, ele tem especificações, porque o documento arquivístico ele tem características e qualidades que têm que ser mantidas, e que o acervo museológico não necessariamente tenha, e que o acervo de biblioteca também não necessariamente tenham. Então, quando a gente está aqui tratando da preservação digital, específica para documentos arquivísticos, que é o nosso campo, é a nossa área de atuação. Entende? Nós atuamos na área de arquivos. Então, assim, o nosso cabedal é muito para essa área de arquivo, para as necessidades arquivísticas, dos documentos arquivísticos. E aí, nesse sentido, o Tainacan, ele não atende essas especificidades arquivísticas. A gente tem que manter de autenticidade, de relação orgânica, dessa questão que o Daniel fala de uma visão sistêmica. Mas, Daniel, se você quiser falar mais um pouquinho, sucinto, porque eu ainda tenho 2 perguntas que eu acho muito importantes. Quero falar sim. Desculpa, repete o nome para mim. Diana Poipic. Diana, olha só, bem como a Brenda falou, nosso recorte aqui é arquivístico, mas eu quero trazer as questões interdisciplinares que aconteceram,
ou que ainda vem acontecendo entre arquivo e museu na área de preservação digital. Então, a primeira questão que eu queria trazer é que a questão de sistêmica, ela vale também para museus. Ou seja, o modelo sistêmico, do modelo OAIS, da norma ISO Internacional 14721, que preconiza o OAIS, serve para museu também, é adotado em museus também. Também dessa relação interdisciplinar, o que eu queria trazer? A experiência do MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, Estados Unidos. O que eles fizeram lá no MoMA? Olhem que interessante, eles pegaram o software arquivístico, um RDC Arc, o Arquivemática. Por favor, Diana, procure isso. Procure por Arquivemática e procure por MoMA, Museu de Arte Moderna. Você vai encontrar um trabalho lá, que eu acho que o coordenador é o Benfino, Rad Benfino. É o nome dele, é o coordenador da área de preservação digital. Eles criaram um sistema, junto com a Artefactual, que é o Arquivemática, voltado mais para museus. E aí eles deram um nome para esse sistema em software livre, focado em um ambiente de preservação sistêmico para museus. O nome desse software se chama Binder. Tá? Binder ou Binder. Tá? Ele está disponível para download, tá? Ele é livre, ele pode ser utilizado livremente, pode ser copiado, adulterado, modificado, tá? E ele é o Arquivemática e o Atom por baixo. Só que por cima, ele tem uma camada voltada para museus. É interessantíssimo esse trabalho. Tá? Então, isso denota essas relações interdisciplinares que vêm acontecendo entre as nossas áreas. O Tainacan que você falou. O Tainacan, um trabalho fantástico para museus. Excelente, um trabalho, um ambiente de preservação, um repositório confiável para museus. Só me preocupa quando a gente usa ou tenta usar o Tainacan para arquivos. Não pode, não tem os requisitos. Ele tem os requisitos para museus, isso sim. A mesma coisa que aconteceu lá no MoMA, a mesma coisa que aconteceu com o Binder, que eles pegaram um software para arquivo, que era o Arquivemática, que era um RDC Arc, e eles customizaram, eles botaram uma camada em cima para atender requisitos de museus, para museus. Então, isso é muito importante. Você viu quando nós estávamos falando, eu e a Brenda aqui, de que os documentos arquivísticos, para garantirem a sua autenticidade ao longo do tempo, eles precisam estar confinados em sistemas arquivísticos com requisitos. Não pode ser um sistema qualquer. Não poderia ser um outro sistema voltado para a biblioteca, para museus. Não, tem que ser um arquivístico, porque ele tem requisitos próprios. A mesma coisa dos museus. Então, essa relação interdisciplinar está excelente. Não é à toa, estou fechando agora, porque a Arquivemática eu já falei, vou falar do Atom. Tem muitos museus utilizando o Atom e Kaatom para museus. Mas o Atom, olhem, o Atom não tem metadados específicos para museus. Os museus têm utilizado um padrão de metadado genérico, que é o Dublin Core, ou MODIS, que é um subset do MARC, um metadado da área de biblioteconomia. Isso não é legal. Que conversa que apareceu? A possibilidade de se customizar no Atom, colocando um metadado que é da área de museus, que é o VRA Core. VRA Core é um padrão de metadados para museus, específico para museus. Hoje ele não está implementado no Atom. Quem sabe se não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Arquivemática, que foi customizado e criaram o Binder, não acontece com o Atom e colocam essa camada de metadados que é o VRA Core. Aí sim seria um Atom focado, voltado, com requisitos específicos para museus. Daniel, o que eu faço? Olha só, tem duas aqui internacionais, inclusive. Jesus do céu. Olha só, a gente vai ter que marcar um outro, porque tem duas aqui relacionadas a arquivos médicos. Vamos marcar outra. Vamos marcar outra, gente, porque senão. Eu quero. Vamos marcar outra. Que bom, com direito a chimarrão e tudo. Com chimarrão. Você viu que eu não fico sem chimarrão, né? Não tem como. É ótimo. Mas dá tempo de mais uma.
Dá Dá tempo tempo de de mais mais uma uma? antes de encerrar, dá sim. Olha só, gente, quem não for respondido, a gente vai marcar essa outra live, eu vou Vamos. disponibilizar, a gente anuncia. Daniel, você vê a sua agenda e me fala, que a gente já marca também para poder falar com vocês. Lembrando que o de digitalização, o Daniel vai fazer a live, então ele vai anunciar direitinho aqui no final. Deixa eu pegar aqui, que são tantas, gente. A última, especial. De Última. quem? Tem que ser a especial. Então, primeiro eu queria Gira. agradecer. A Estela é uma das que falou de arquivos médicos, ela inclusive escreveu em espanhol aqui, né? Tem o Vaguinho, que é o Nelson, né? De Portugal. Deixa eu ver aqui. Mas tem uma, a última, que tem várias, gente, é só porque tem umas que falam, só para vocês terem noção, tem umas que estão falando das questões dos tribunais, o Vaguinho quer saber se os documentos digitais têm valor nos tribunais aqui. Aí são várias que eu acho que vale a pena a gente resgatar no próximo bate-papo. Vamos Questões resgatar sim. éticas e tudo. Mas eu acho que tem uma daqui, essa penúltima aqui que colocaram, eu acho que ela fecharia, seria boa para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. E aí as outras perguntas que a gente não respondeu, eu deixo para o próximo bate-papo, eu juro que a gente vai resgatar, que estão todas elas salvas aqui. Podem ficar Não vamos tranquilos. perder, não vamos não. Então, vou ler a pergunta da Juliana Nunes. Ela colocou assim, ó, olha essa, Daniel. Ó, tem do Luiz Felipe, que é meu orientando, a pergunta dele é muito pertinente também. Só para você ter uma noção, a gente não vai responder, mas ele fala dos documentos que foram digitalizados antes da questão de toda a normativa sair, como é que a gente faria agora para inserir na questão de cadeias, de custódia e tudo. Mas eu sei que a gente Adoraria vai levar. responder, mas daqui 2 semanas eu respondo ela. Daqui a 2 semanas você responde. Que eu sei que você coçou, mas vai mais 1 hora para responder. Então vamos dar a Juliana Nunes, que ela é muito básica, Daniel. Olha só. Qual a orientação barra passo passos, né, para uma instituição pensar e começar uma política arquivística de preservação digital, desde a parte escrita ao repositório? Isso é E aí, ótimo. Daniel? Isso é ótimo, gente. Eu achei Isso é que para ótimo. fechar o bate-papo de hoje é muito bacana, né? Acho que o mais importante, antes de eu começar, eu tenho que ter a abordagem sistêmica. Eu tenho que ter esse entendimento da abordagem sistêmica, da preservação digital sistêmica. Eu não posso emanar uma política de preservação digital, até poderia, até a gente já fez isso, uma política de preservação digital focada em estratégias. Nós fizemos isso no passado, né, Brenda? Fizemos, era focado em estratégia. Nós já fizemos uma política de preservação digital focada em formatos, ou seja, num plano de preservação digital que é diferente. Tá? Então, a ideia é, a partir do momento que eu vou implementar uma política, um programa, eu tenho que considerar a visão sistêmica, eu tenho que identificar, eu tenho que ter em mente que toda e qualquer produção documental, arquivística ou representação tem que estar debaixo dessa égide. Toda. É documento arquivístico, foi gerado, produzido ou recebido ou representado na consecução das atividades ou funções do órgão, vai servir de fonte de prova, tem que obedecer à visão sistêmica. Não dá mais para a gente continuar separando de documento arquivístico só aquele que nasceu, que é nato digital. A digitalização está aí para nos dizer isso. A própria pandemia está aí para nos dizer que a digitalização ela está vindo com tudo. O decreto está aí também. Eu compartilhei na minha página do Facebook algumas das contratações que estão acontecendo de digitalização de documentos. Hoje eu compartilhei uma de quase 200 mil reais de digitalização que eu fui atrás e não vi requisito arquivístico. Tá? Então, assim, ó, olhe nisso. Isso é muito importante. Essa digitalização, ela tem que ser também emanada na política. Ou seja, eu tenho que emanar uma política que implemente um programa, que controle essa representação, que seja com empacotamento. Esses documentos têm que gerar pacote CIP. Tem que gerar pacote CIP. Os metadados têm que estar incrustados ao objeto digital, tem que gerar pacote, tem que ser admitidos por um ambiente de preservação que está regrado pelo CONARC, resolução número 43, o repositório arquivístico digital confiável.
Tá? Não dá para ficar focado na assinatura digital, no certificado digital, porque ele não garante autenticidade, ele não garante navegação multinível, ele não garante relação orgânica, porque o certificado digital está focado no objeto isolado, como era antes na diplomática clássica. O objeto sozinho, isolado, não dá. Eu não posso assinar documentos e largar numa mídia. Eu não posso assinar documentos e largar num storage, largar na nuvem. Esse documento tem que estar com uma visão sistêmica. Então, essa preservação digital tem que nascer nesse sentido. Emanar política, visão sistêmica, modelo. Qual é o modelo mais importante do mundo? O modelo OAIS. Norma ISO 14.721. Traduzida ao português do Brasil, virou SAAI. O número da norma no Brasil é a ABNT-NBR 15472. Vou ter que trabalhar com pacotes, 3 pacotes, e vou ter que emanar nessa minha política quem é o ambiente de gestão, quem é o ambiente de preservação. Então, tudo isso eu tenho que emanar nessa minha política. É muito importante isso, porque senão eu vou me perder. Porque eu estou trabalhando com uma representação que gera uma cópia autoritária. Não está isso no decreto, eu vou discutir isso muito daqui a 15 dias. É uma cópia autoritária, gente. Ela vale como documento oficial e eu vou perder o documento original analógico. Eu não tenho mais o documento original, ele nunca mais será o original. Ele será o quê? Uma cópia autoritária, um representante digital autenticado. Se eu não controlar esse documento, se eu deixar ele numa mídia, ele vai continuar ao longo do tempo com presunção de autenticidade, mas que não tem segurança jurídica para isso, porque ele está fora do ambiente, ele está fora da cadeia de custódia. Alguém vai poder cortar uma parte daquele documento, vai poder editar, e ele vai poder imputar algo na minha vida que não está correto. Nós, arquivistas, e nós, arquivos, instituições arquivísticas, garantimos a segurança jurídica dos países, das nações, através dos arquivos e de requisitos arquivísticos dos documentos analógicos. Agora nós temos todo um arcabouço, um cabedal construído de norma, padrão, modelos e requisitos para garantir tudo isso no ambiente digital. Só que os governos estão fazendo isso afastados de requisitos arquivísticos. Isso é muito perigoso, isso vai levar a nossa sociedade para uma insegurança jurídica muito séria, e quando isso acontecer, vão nos chamar e a gente tem que estar preparado para dar conta disso. Exatamente. Só para complementar um pouquinho o que o Daniel falou, e quando a gente fala para uma instituição que vai implementar um programa de preservação, se é daquelas professorinhas bem básicas, né, assim, bem, uma questão introdutória para quem não está muito avançado nesse ambiente, né, do documento digital, eu tenho que pensar sempre, gente, que atrelado ao meu programa de preservação, eu tenho um programa de gestão. Então, assim, quando eu penso em desenvolver o tratamento dos documentos arquivísticos digitais da minha instituição, eu tenho que pensar aquilo que o Daniel falou, desde identificar eles como documentos arquivísticos. E isso faz parte do meu programa de gestão de documentos. E aí eu não estou falando programa informatizado, não, estou falando de regras mesmo, regras que a gente vai fazer. Então, assim, a gente tem que pensar em dois frentes, né? Tem toda a parte tecnológica que eu vou desenvolver, que eu vou pensar, que eu tenho os requisitos dados, como o Daniel falou, que eu tenho as questões das normas, que eu tenho norma ISO, que já me diz os pacotes, que eu tenho a questão da resolução do CONARC para falar do repositório, que eu tenho uma resolução do CONARC que fala de um sistema informatizado para gestão arquivística de documentos. Então, vou desenvolver toda a parte das ferramentas tecnológicas necessárias com todas as questões legais e de procedimentos que ela tem. Um aspecto. O outro aspecto, o fazer arquivístico, é o criar as regras também para os fazeres arquivísticos da instituição. Eu tenho um arquivo na minha instituição, quem é responsável por esse arquivo, como é que ele vai se desenvolver, ele é arquivo setorial ou é arquivo central, quem são responsáveis, quem são as pessoas, se eu vou ter verba destinada para esse arquivo, entendeu? E em que hierarquia esse arquivo vai estar subordinado. Vou fazer um levantamento documental também, para saber o que eu já tenho produzido, igual a estimativa do que eu vou produzir. Aí eu produzo mais hoje, nato digital ou digitalizado?
produzo já em sistemas de negócio, ou ainda uso o meu Word lá para produzir? A minha mensagem de correio eletrônico vai ser considerada documento arquivístico? O meu website vai ser considerado? Então, essas questões também têm que ser pensadas, porque depois eu vou saber o que capturar, o que declarar como arquivístico, o que dar continuidade dentro dessa cadeia, o que ter essa visão sistêmica. Mas antes disso, eu tenho que ter as normas e regras arquivísticas da minha instituição também. O que acontece? Muitas instituições não estão tratando os documentos arquivísticos porque não tinham um tratamento arquivístico antes do digital. Isso não é um problema do digital. A gente sabe, quase todo mundo que trabalha na área de arquivo, que o arquivista é chamado de fato para apagar incêndio. Contratam a gente para dar aquela conta daquela massa documental acumulada. Isso existia para o analógico e agora existe para o digital. Vamos lá, quero digitalizar tudo. Tem uma porção de instituição que digitalizou e agora não sabe o que fazer com aquele legado digital, né? E aí chama o arquivista. Só que mesmo que a gente trabalhe com essa massa documental acumulada, a gente também tem que pensar no que vai ser produzido, o que está sendo produzido. O digital tem essa rapidez. Enquanto eu estou aqui tratando o documento, olha quantos estão sendo produzidos. E aí a gente tem que pensar nisso tudo. Eu tenho que pensar nas ferramentas, idealizar as ferramentas, mas eu tenho que pensar no beabá arquivístico, que é o programa de gestão arquivística de documentos, o programa de preservação de documentos arquivísticos digitais, que aí eu estou falando as regras que vão ditar esse negócio. Então, vai deixar claro, por exemplo, que não vou aceitar transferência por HD externo, porque eu já sei que não é permitido. Eu estou quebrando a cadeia, mas eu tenho que deixar isso por escrito, entendeu? Já chama normativa, lá é no meu fazer arquivístico da instituição. Eu vou tirar do pessoal, inclusive, o arquivista trabalha muito com tudo personalizado. É o Daniel que trata o documento arquivístico. Então, imagina se o Daniel sai daqui e resolve largar e viver tomando água de coco na beira da praia, ninguém mais vai saber o que foi feito? Não. Então, tem que deixar tudo em manuais, todas as regras, todas as normas. Isso é o gerenciar o arquivo. Isso é ser um gestor de arquivo. Lembrando, mais uma vez, o arquivista ele é um gestor de arquivo. A gente não existe só para classificar, destinar, não é só isso. A gente tem que pensar isso desde a produção, né, que é o que a gente fala, a gente vai trabalhar desde a produção até a destinação final. E quando a gente fala do digital, a gente vai incorporar essas ferramentas, todos esses procedimentos, todas essas normas que falam dos padrões que a gente tem que seguir. Mas também a gente tem tudo o que a gente fazia antes, que é criar o meu programa de gestão, que é criar meu programa de preservação, enfim, estabelecer, estruturar todas as regras inerentes a um arquivo, tá? E outra coisa, gente, que eu vou lembrar para vocês, pelo amor de Deus, vou até olhar aqui para a câmera para ficar bem, ó. Não vamos esquecer que é tabela, é plano de classificação e temporalidade única. Eu não dou valor diferente para o que é digital do que é analógico. Eu não vou trabalhar diferente, não recebe classificação diferente. Não é o formato, não é a forma de produção daquele documento que vai caracterizar ele, não é isso. É a ação que ele registra. Então, lembrando aqui, eu, Daniel e outros arquivistas, outros profissionais de arquivo que somos especialistas, né, vamos dizer assim, somos especialistas no ambiente digital, mas por quê? Porque tem especificidades, mas não quer dizer que eu tenho que trabalhar arquivo digital separado do arquivo não digital. A arquivologia é única e o arquivo é único, o arquivo de uma instituição é única. Não existe de pensar isso. É claro que, gente, as questões de preservação, de tratamento técnico, tem uma diferença muito grande. Claro que tem, pela forma de registro dessas informações. Mas quando eu penso na classificação, na temporalidade, por favor, gente, eu já recebi casos assim de que as pessoas classificavam, às vezes era uma folha de pagamento. No analógico, classifico tipo 10 anos, aí no digital vou classificar permanente. Qual o critério de classificação disso, entendeu? Então, assim, vamos pensar nesse sentido. Tem especificidade? Tem especificidade, sim, claro, mas é um documento arquivístico. Então, vai atender também as normas básicas, procedimentos básicos de fazer arquivísticos, ok? Só queria dar esse... Olha lá, cara, o chimarrão aí tá bombando, hein, Daniel? Tá bombando, tá uma delícia. Só falta rapadura. Não é? Meu Deus do céu. Eu tô aqui na aguinha, Daniel, água, ó. Tá vendo? Carioca, filho, agora tomar chimarrão, não esquenta muito. Mas então, Daniel, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer, eu adorei a live, eu quero dizer que eu estou à disposição, eu adorei as perguntas, eu imagino, eu não estou lendo aqui, a Brenda que está responsável pela leitura, é a minha anfitriã, então é ela que está responsável, me disponibilizo a respondê-las no futuro, ou a gente fazer uma nova live, também estou disposto,
retomar todas essas questões, vou adorar, estou à total disposição. Então é isso, eu vou pegar todas. Eu acho bacana responder na live, porque parece que é uma coisa mais, né, assim, a gente está respondendo para quem perguntou, tem um carinho maior do que responder só escrito. Então, assim, vou te convidar, já deixo o convite para a nossa próxima live e para todos também que estejam assistindo. Peço desculpa se não deu para responder tudo, gente, porque assim, a média do bate-papo é 1 hora, eu tinha falado inclusive com o Daniel, assim, acho maravilhoso. Quase 2 horas, você viu? Quase 2 horas, Daniel. Acho maravilhoso isso. É sinal de que a gente precisa muito atuar, precisa muito trabalhar em relação a isso. E é bacana que vocês trazem perguntas muito pertinentes e boas que fazem até a gente pensar também, né, Daniel? E repensar muitas coisas. E é bacana que a dúvida de um, de fato, é a dúvida de vários outros, assim. Um carinho imenso por todo mundo que esteve aqui presente. Não desprezei nenhuma pergunta, foi só assim, a gente foi pegando para tentar encaixar no tempo e juntar também as questões parecidas. Tem várias outras falando de ética. Muito interessante aqui, Daniel, muito. Mas é porque senão a gente iria até meia-noite, entendeu? Ia ser a live mais demorada do Brasil. Então já pensou? Não dá, né? Mas aí eu já deixo o convite para você participar de uma outra live com a gente. E aí eu vou deixar todas essas perguntas, elas ficam já aqui disponíveis. E aí eu só peço que quem quiser fazer mais perguntas, porque essas de hoje eu já vou fechar aqui, vou anotar. Então, quem quiser fazer mais alguma pergunta já para a próxima live, manda no privado, no message, porque aí fica mais fácil de eu controlar até o que está entrando de novo, tá? Em relação a perguntas. E aí, na nossa próxima live, o Daniel vai ver a agenda, porque ele ainda tem essa live que ele vai falar de digitalização, né, Daniel? Faça a propaganda. E aí a gente retoma já com essas perguntas que ficaram pendentes de hoje. Mais uma coisinha. Para a próxima quarta, para dia 20, eu fechei com outro professor também, o Luiz Eduardo, da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba. Então, assim, porque pediram, né, nessas coisas, pede professor Luiz Eduardo também para falar. Aí, primeiro ele falou assim, gente, eu sou um pouco tímido e tudo. Eu falei, não, mas é um bate-papo, não é? Porque eu gosto de deixar claro isso. Vocês estão vendo que a gente está uma coisa meio informal mesmo, para poder atingir, alcançar todo mundo, que nesse momento de isolamento já tão duro, se a gente ficasse dando um seminário já tão pesado, então bacana esse bate-papo mais informal mesmo, né? E aí, então, o Luiz Eduardo, ele vai dar na live no dia 20 comigo aqui, e a gente vai falar, deixa eu pegar, ai meu Deus do céu, deixa eu pegar aqui o tema. A gente vai falar, peraí, rapidinho, gente, muita coisa. Pera, Daniel, enquanto isso, pode ir falando da questão da sua live, que eu vou achar aqui a temática do Luiz Eduardo. Daqui a 15 dias, live sobre digitalização, na verdade, sobre o decreto. E vai ser no dia 20 também? Vai ser no dia 20 também? É que você faz na quarta, né? É. Então, daqui a 14 dias. A minha é daqui a 15 dias. Vai ser na quinta, eu acho. Tá bom. Não, porque senão ia mudar a minha, porque, né, gente? Não vai bater. Não pode. Tá. Até porque eu vou assistir com o Eduardo também. Eu também quero assistir a sua, né? Pelo amor de Deus. Tem várias perguntas também. Então, vai ser na sua página. Fala, Daniel, anuncia, filho. Para com o chimarrão aí. Eu achei que você já estava falando. Não, vai ser pela minha página. A gente vai divulgar bastante, tá? A ideia é analisar o decreto, tratar todas essas questões da cadeia de custódia digital arquivística, procedimentos, mas principalmente a ideia é essa: o decreto está posto, ele está aprovado e ele autoriza a digitalização e eliminação. O que a gente vai fazer vai ser analisar, dissecar ele sob o ponto de vista arquivístico e o que deveria ser feito para garantir a preservação e a segurança jurídica. Perfeito. Então, aguardamos as suas divulgações mais extensas, com link, com tudo direitinho. Eu vou postar aqui também vou publicizar. Gente, que eu sou do grupo de pesquisa do Daniel, tá? Antes que o pessoal tem mania de achar que as áreas as pessoas têm que ser inimigas, quem pesquisa a mesma coisa. Ó, sou hiper amiga do Daniel, somos parceiros, sou do grupo. Nós trabalhamos corporativamente, né, Daniel? Pra gente não ter esse negócio de dividir, não. A gente junta a gente quer multiplicar e não dividir. Então, estou logo esclarecendo também que sempre rola essas fofoquinhas, né? Competição. Não, olha só, gente. Não existe isso, tá? Já estou aqui dividindo água e chimarrão com vocês, né? Então, a temática do professor Luiz Eduardo, ele é da Universidade Federal da Paraíba, vai ser Justiça Social dos Arquivos e o Ambiente Digital. Então, ele vai falar da justiça social nos arquivos, dos arquivos e o ambiente digital, que eu acho muito bacana também ter essa pegada social dos arquivos, compreender essa questão, né?
relacionadas ao social e o ambiente digital nos arquivos, tá? Então, vai ser daqui a dia 20. Dia 20, então aguardo todos vocês. Eu agradeço muito, 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 Daniel. Não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo. Agradeço principalmente a todos vocês que ficaram aqui assistindo, que ficaram participando, estão com a gente até esse horário, que mandaram as perguntas. Gente, se eu for ficar falando o nome de cada uma, seria até injusto, né? Que a gente conhece tanta gente. Então, assim, eu deixo um beijo de coração de todo mundo que assistiu e as pessoas que vão assistir também. Quero agradecer especialmente para minha irmã Bianca, porque ela acaba sempre me ajudando com a infraestrutura tecnológica aqui, entendeu? Porque é muito complicado falar, mexer em computador, então eu peço sempre o apoio da minha irmã Bianca, ela está aqui escondida. Beijo, Bianca. Viu? Quando eu olho aqui para trás, é que eu estou olhando para ela. Ela fez cara de paisagem agora, Daniel. Então, eu queria agradecer publicamente, porque ela me apoia muito nessa parte aqui, está aqui ajudando com a infraestrutura e tudo. E agradecer a vocês, gente. Muito obrigada. Eu espero que a arquivologia a gente possa ter vários outros bate-papos, né? O Pablo fez uma live também muito bacana. Eu estou gostando muito desse isolamento, que a área da arquivologia está podendo debater muitas coisas, para além também da academia, e está podendo expandir, porque nós temos profissionais formados, temos pessoas que atuam na área e não são formadas em arquivologia, e a gente está podendo trazer esse aconchego para essas pessoas, esse entendimento e essa troca de experiências, né? Então, assim, eu acho que, de certa forma, o isolamento social está ajudando a nossa área no sentido de disseminação da informação e também de união dos profissionais, que a gente está vendo que sozinho ninguém faz nada, que a gente precisa ter essa troca de informações, essa troca de trabalhos, né? Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo. Muito obrigada e até o dia 20. Obrigada, Daniel. Obrigado, Brenda. Obrigado a todos.